a história do Robin Hood, o cara que roubava dos ricos, que roubaram dos pobres para dar pros pobres. É meio confuso quando a gente tenta entender se isso é correto ou se isso é errado. A intenção até era boa, afinal ele tava roubando pra dar pra quem não tinha nada. Mas será que a boa intenção vale por si só? Olá pessoal, eu sou a Margareth Biasi. Eu sou a Rafa. E eu sou a Vi. E esse é o quadro Elas e Eu. A história de hoje acontece no livro de 2 Samuel 6, porque Davi finalmente já estava no seu trono, mas ele não queria começar o seu reinado sem a presença do Senhor. E naquele tempo, a presença do Senhor estava na arca. Então, Davi manda ir buscar a arca. Mas onde é que essa arca estava, Rafael? Longe. Ok, só pra contribuir aqui com o contexto, lá no livro de 1 Samuel, conta que os filisteus, o povo inimigo, inclusive Davi matou quem? O filisteu. Eles não eram amigos. Eles foram lá, eles roubaram a Arca da Aliança e levaram lá pro meio deles. Só que aí, Deus não deixou barato, né? Começou a ter vários problemas lá no meio do povo, dos filisteus. Eles começaram a morrer, começaram a ficar doentes. Eles não estavam mexendo com qualquer arca, não. Eles estavam mexendo com a presença do Deus vivo. Então é lógico que teria consequências. Resumindo bastante essa história, depois vai lá ler, gente, 1 Samuel 6. Os filisteus resolveram devolver a arca, porque tava dando bastante problema, né? Eles resolveram devolver a arca lá pra Abinadab, mas eles tomaram alguns cuidados. Eles colocaram a arca num carro novo, com um boi novo, né, Vitória? Porque eles já começaram a temer o que a arca poderia fazer com eles, como já tinha feito. Eles perceberam que não era brincadeira. Se você ver nos comentários da Bíblia Chat, você vai ver que ele até fala que os filisteus realmente se arrependeram. Porque eles tentaram fazer tudo da melhor forma possível. Eles pegaram as primícias, o carro novo, bois que nunca tinham conhecido carga, e eles deram ofertas junto com a arca. Eles perceberam que aquilo não era brincadeira. Então, 70 anos se passaram e todo esse tempo a arca ficou lá na casa de Abinadab e Davi foi lá buscar. Davi, por sua vez, também foi com carros e bois para pegar a arca de Deus e colocou a arca de Deus no carro para levar. Mas o que aconteceu de errado nessa história? A gente sabe que no caminho, no trajeto com a arca, os bois tropeçaram e a arca começou a cair. Uzá, todo cheio de boa intenção, e eu não tô falando isso brincando, eu acredito que ele realmente estava com boa intenção no coração, foi pra segurar a arca. Mas como a gente sabe, uma das coisas que Deus mandou era que ninguém podia tocar na arca. E Uzá morreu. Oh man! Oh God! Oh man! Oh God! Davi ficou tão entristecido com essa situação porque ninguém entendia. A Bíblia diz que é uma multidão de gente na comitiva de Davi. Olha que interessante, eles não sabiam das regras. Muitas vezes a gente está servindo ao Senhor e nós não conhecemos as regras de como agradar o nosso Deus. Não adianta ter só boas intenções. Nós precisamos agir de uma maneira que agrade o nosso Deus. Então a Bíblia diz que Davi ficou muito entristecido e ele resolve deixar a arca na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que se passaram alguns meses e todos começaram a ver o quanto Obed-edom estava prosperando. E a Bíblia diz que se acendeu novamente em Davi a vontade de levar a presença de Deus onde Davi estava reinando. Mas pensa comigo, a única coisa que Davi queria era ter a presença de Deus durante o seu reinado. Então onde é que Davi errou? Porque algo que era pra ser tão bom acabou em uma tragédia. Uzá morreu na frente de todo mundo. Acabou uma tragédia. Acabou em uma tragédia. O grande erro começou porque Davi estava carregando a arca da maneira errada. Tá, mas os filisteus também carregaram a arca de Deus num carro. Só que os filisteus não eram um povo de Deus. Então eles não tinham a obrigação de saber o que era certo e o que era errado. Davi e o povo dele sim deveriam saber. Em 1 Crônicas 15 nós aprendemos que Davi agora até vai buscar a arca, mas de uma maneira diferente. Ele foi aprender como fazer a coisa certa, de uma maneira certa, com as pessoas certas. Esquenta as turbinas e põe aquele sapato novo, garotinha, porque a gente vai decolar! Ralph, o que você tá tentando dizer?
As pessoas que iam carregar a arca, eles precisavam carregar nos ombros, precisava ser levita e eles precisavam se santificar. Então depois que Davi aprende com o seu erro, agora nós estamos na segunda tentativa de levar a arca para Jerusalém. Mas dessa vez, como já foi falado aqui, todos os preparativos tinham sido tomados. Então todas aquelas pessoas que estavam indo buscar a arca não estavam indo simplesmente para dançar e para cantar. Elas estavam indo carregando animais, elas estavam carregando lenha, porque as coisas seriam feitas de maneira diferente dessa vez. Davi realmente não reteu nem um pouquinho de fundos para ir buscar aquela arca. E a Bíblia diz que a cada 6 passos eles paravam e sacrificavam. Gente. Paravam e sacrificavam. Ou seja, 6 passos é igual 3 metros. Se a gente pegar e ver quantas vezes eles pararam em 1 quilômetro, a gente chega no número absurdo de 334 vezes. Mas isso é em 1 quilômetro. 334 vezes é igual a 334 sacrifícios de bois e carneiros. Mas a distância total era de 12 quilômetros. E isso nos leva ao número de 4.008 paradas em média. Ou seja, mais de 4.000 sacrifícios só para ir buscar a arca de Deus. Só para ir buscar. Aí agora você pode estar se perguntando, meu Deus, mas isso demorou muito tempo, olha o trabalheiro, deve ter sido tão trabalhoso, tão penoso para Davi, mas Davi não estava se sentindo assim não. A Bíblia diz que Davi saltava e dançava com todas as suas forças. E que com júbilo ele e todo Israel estavam levando a Arca da Aliança lá para Jerusalém. Detalhes são muito importantes para Deus. Ele é muito zeloso. Quem se importa com argolas e com varas, Deus se importa com argolas e com varas. E ele se importa com as pessoas que estão carregando a presença dele também. Hoje em dia a gente escuta muito isso de isso é muito pequeno, Deus não se importa com isso. Mas na verdade, Deus se importa com cada detalhezinho. E porque Ele se importa, Ele deixou tudo muito bem escrito para nós na Bíblia. E uma coisa que a gente pode ter certeza é que Deus sempre quer dizer o que Ele diz. Ele nunca deixa espaço para interpretações, pra gente analisar com a nossa visão. Ele quer dizer o que Ele disse. Imagina toda essa cena acontecendo hoje. As pessoas de fora talvez iriam olhar para aquele grupo de cristãos e falar: é um bando de fanático religioso. Exagero! Que exagero! Hoje estão pregando o evangelho tão mais fácil que os princípios, os detalhes, a gente tá achando que a gente tem o direito de cortar, mas a gente não tem não. Uma coisa importante que Charles Swindoll comenta no seu livro é que você se atentar aos detalhes não é prisão, mas isso te torna uma pessoa livre. Mas apesar da segunda vez ter sido um pouco mais demorado, conseguiu chegar no seu destino final. E não se esqueça, as coisas certas devem ser feitas da maneira certa, porque Deus se importa com os mínimos detalhes. Aliás, foi o próprio Deus quem colocou cada detalhe. Então se lembre que boas intenções por si só não valem, elas precisam estar acompanhadas de boas ações também. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. E se você gostou, compartilha! Se inscreve no canal e também ativa as notificações para você não perder nenhum. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!